sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução desse programa. E hoje vamos falar sobre o tema Ante o Sublime. Para nos ajudar a tratar desse assunto, convidamos o colega Roberto Sbravati, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rosemary. É um prazer, uma alegria estarmos juntos, junto com este público, para conversarmos um pouco sobre a nossa doutrina consoladora. É sempre muito bom estarmos juntos. E queremos lembrar a você, internauta, que a bibliografia do tema está na descrição deste vídeo. Vamos lá, então, Roberto? Vamos! Existem palavras e expressões no Evangelho que há maneira de flores a se salientarem num ramo divino. Devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Toda vez que Deus cria em Gênesis, o texto afirma: e viu Deus que era bom. Percebemos, Roberto, o cuidado com a criação. Pode ser este um olhar que podemos dar perante a criação e a frase não faças tu comum o que Deus purificou? Pois é muito boa tal pergunta, porque quando nós olhamos a criação, e eu particularmente gosto muito também da física quântica, nós percebemos que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, e o universo conhecido pela física teria em torno de 13,7 bilhões de anos. E o que a física nos revela é que se o planeta Terra estivesse um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, não vou entrar nas dimensões físicas, nós não teríamos vida aqui nesse planeta. Portanto, nós percebemos, só pelo olhar da ciência, como Deus teve o cuidado na criação do nosso planeta. E como cada particularidade que pertence a ele foi pensada no espírito encarnado que ali habitaria. E, portanto, só este fato nos faz perceber a beleza da criação, inclusive a beleza da criação dos espíritos que habitam o universo. Portanto, quando fala da beleza dessa criação, nós podemos observar que não é a letra do que lemos que importa, mas aquilo que observamos quase que intuitivamente, porque como somos espíritos encarnados, nós pertencemos a este universo maravilhoso de Deus. E essa intuição que temos nos revela que a criação, ela tem uma beleza sublime, e, portanto, nós devemos olhá-la com estes olhos, não os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Então, compete a cada um de nós, Roberto, para que nós despertamos a nossa consciência e começamos a perceber o belo que há em toda parte, né? Porque se Deus é justo e bom, o melhor está sempre acontecendo ao nosso redor, não é isso? Exatamente. Nós temos que compreender que Deus é a perfeição. Portanto, ele quer no universo todo que esta perfeição se materialize. Portanto, nós, como filhos de Deus, nós caminhamos para esta perfeição. E Deus é só o belo, o bom, o verdadeiro. Aquilo que em nós não está nesta linha, nesta dimensão, nos causa dor, nos causa sofrimento, nos causa frustração. Então, quando nós nos alinhamos com a beleza divina, nós encontramos a felicidade já aqui, neste plano, e evidentemente em mundos superiores. Essa é uma dica, então, do rumo que nós temos que tomar.
Mas, Roberto, cego diante de todo esse espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo. Roberto, esta ainda é uma atitude devido a estarmos em um mundo de provas e expiações? É verdade, Rosemary, porque o homem ainda, ele encarnado, o espírito encarnado, aquele que está aqui em nosso orbe, ainda está num processo evolutivo que eu diria primitivo, porém em ascensão, ou seja, lentamente, através de sucessivas reencarnações, nós vamos aprendendo um pouco mais qual o nosso degrau evolutivo, como evoluir. Por isso que nós temos as dificuldades naturais, quando estamos encarnados, de perceber essas preciosidades do mundo. Nós não conseguimos muitas vezes contemplar essa beleza da criação, porque estamos tão fechados em nosso mundo, ainda patinando em nossas dificuldades interiores, que nós não percebemos que, muito mais do que isso, existe a divindade, que é aquela que reclama de nós uma atitude de esforço para que nós caminhemos na sua direção. E isso se chama misericórdia também, né, Roberto? Porque Deus enviou Jesus para nos mostrar, através do exemplo dele, esse caminho, que ele dizia que todos nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais. E que nós, então, possamos utilizar desse exemplo do Cristo em nossas vidas todos os dias. E aí que nos diz, então, que a razão é luz gradativa, diante do sublime. Podemos dizer que não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Assim sendo, Roberto, somente através do conhecimento e da vivência das leis divinas que estão em nossa consciência, conseguiremos perceber a sublime criação? Verdade, porém nós temos que compreender o que significa esse conhecimento e essa vivência. Porque o conhecimento, ele parte do autoconhecimento, ele parte de nós olharmos para dentro de nós mesmos, observarmos quem nós somos e aí buscarmos enfrentar as nossas dificuldades e melhorarmos um pouco a cada dia. Com isso nós vivemos, com isso nós aplicamos a vivência do Evangelho em nossa vida, porque, como diz o Evangelho, para ser um homem de bem, nós temos um longo caminho pela frente, mas porém, ele nos dá, este Evangelho mesmo, a trilha para que nós possamos caminhar. Então, ser um homem de bem, ser alguém que pratica o amor, a caridade, que fica observando o próximo e depois não fica apenas na questão teórica, mas realiza a prática do amor concretamente. Esses são as trilhas que o Evangelho de Jesus nos revela. E é por isso que nós, nessa nossa senda, nós temos que ter essa percepção, né, de conhecer e viver, porque só o conhecimento em si nada significa. Teorizar apenas nos torna intelectualmente talvez melhores, mas a evolução significa ter intelectualidade, mas principalmente a evolução moral. Paulo de Tarso já nos dizia, né, que nós não temos que ser como nuvem vazia, né, que o vento leva em qualquer parte. E o conhecimento, como tu mesmo falaste, ele não pode ser esse preenchimento completo sem a obra que a gente faça todos os dias, começando por nós mesmos e dentro do nosso lar, que a nossa micro-sociedade, a partir do momento que a gente faz isso dentro do nosso lar, nós conseguimos exteriorizar isso para a grande sociedade, para todos, e vermos essa sociedade como todos sendo uma grande família e irmanados, né, num único propósito, que é a evolução. É isso, Roberto? Exatamente. Nós temos o único objetivo do espírito encarnado é evoluir. Todas as demais situações que elas apenas são ferramentas ou instrumentos que nos auxiliam na evolução. O problema é quando o homem utiliza
acha que o que está fora dele é o que realmente importa. E quando ele faz isso, há uma confusão tremenda dentro de si. Por isso o vazio existencial, por isso a ausência de propósito, enfim, porque nada vai nos suprir o que está fora, apenas nos auxilia a evoluir. O que nos supre é aquilo que nós trazemos para dentro. Muito bem. Cada dia, Roberto, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas, com os dons divinos. Na questão 653 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga sobre a lei de adoração, necessitar de manifestações exteriores, o que os imortais disseram a Kardec, e como isso está relacionado com tudo que nos cerca? Pois bem, nós, na questão 653 do Livro dos Espíritos, quando ela fala na lei de adoração, os espíritos são muito claros em dizer que a adoração verdadeira se faz pelo coração. Ou seja, Deus, evidentemente, o homem pode até adorar a Deus, mas para que sirva de exemplo aos demais homens, as suas atitudes. São as atitudes que realmente agradam a Deus. Aquele homem que vive no plano teórico, que fala apenas de Deus, do Evangelho, enfim, que busca através de rituais se colocar numa posição muitas vezes até superior aos seus irmãos, de nada serve, porque na obra evolutiva são as ações concretas de cada um que fazem com que este espírito se eleve até ao Criador. Então, os espíritos são muito claros. O que mais agrada a Deus é o exemplo. O que mais agrada a Deus é a intenção que vive no coração. E os espíritos sabem exatamente qual é a intenção de cada ser encarnado. Deus, portanto, não se engana conosco. Ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós. E nós só podemos, então, reverenciá-lo através dos nossos atos, da nossa gratidão e do nosso amor ao próximo. Ter uma postura de gratidão todos os dias faz toda a diferença, né, Roberto? Que nós possamos, então, criar esse hábito em nossa vida para, então, agradarmos a Deus através desta postura. Roberto, as tuas decisões finais, o nosso tempo já passa tão rápido, é curto, mas eu te convido às considerações finais. Eu queria primeiro agradecer, agradecer a ti, Rosemary, agradecer à União Municipal Espírita, e dizer que nós estamos todos trilhando esse caminho, que é um caminho árduo, porque estamos em evolução, mas é um caminho muito bonito, porque também, através das nossas experiências diárias, nós podemos ascender ao Criador. E isto é a evolução. É cair, se levantar, prosseguir sempre, mesmo entre lágrimas, porque a vida, ela deve ser vivida plenamente por cada um de nós. Todos os dias, né? Verdade. Muito obrigado, Rosemary. Nós que agradecemos a tua participação. E o amor, Roberto, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Não tornemos comum o que Deus purificou com seu sublime amor. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.